Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Oi, Bia, tudo bem? Boa Tudo tarde. certo? Boa tarde. E como é que vai indo esse projeto de vocês? Tá bem legal. A gente está com bastante expectativa. É interessante porque nesse período de pandemia, muitos dos livros que seriam lançados em 2020 não tiveram essa oportunidade, né? E acho Uhum. legal a gente levar realmente essas obras, levar os autores ao conhecimento das outras pessoas e até Sem estimular, dúvida. né? Porque tem tanto potencial, às vezes, reprimido. Aquelas obras que a gente acaba deixando na gaveta, porque não sente, às vezes, confiante de publicar, e vê que tem toda a capacidade, né? Que outros já Uhum. fizeram. Lógico. Eu acho que essa mais uma das várias iniciativas que a ESA já tomou ao longo dessa gestão, nos últimos anos, inclusive, Uhum. que tem essa capacidade de aproximar, inclusive, os autores e juristas catarinenses, né? Que Sim. muitas vezes a gente fica aqui lendo só doutrina e vendo palestras de gente de outros estados e esquece de valorizar o que temos aqui no nosso Claro. território também. Quando tem tanta coisa brilhante daqui, né? Produzida pela gente, a gente tem que valorizar o que é Exato. local. Tinha vários autores que Já eu mesma aproveito não então esses nossos conhecia. minutinhos Isso foi iniciais aqui para interessante deixar. até. Acho que estimula até a nossa leitura. Claro, sem sombra de dúvida. Nossa. Já quero aproveitar então esse nosso momento aqui, já que a gente tem um tempo inicial, vamos fazer a parte de prática aqui no começo, então já começar direto no conteúdo. Primeiro, meu muito obrigado ao convite, a Isabela Medeiros, ao Dr. Marco Vinícius, da ESA, diretor. Mais um belíssimo projeto. É uma honra gigantesca estar aqui, fazendo a divulgação desse trabalho que me é muito caro, como todo trabalho de mestrado. Tomou aí 2 longos anos até ser realizado. E é sempre uma satisfação falar sobre isso, porque até faz um tempo que eu não falo, já faz mais de um ano da minha banca. Vai ser uma satisfação voltar a discutir um tema que tomou tanto espaço na minha mente por tanto tempo. Aí eu lhe digo, a Muito satisfação é obrigado toda pelo convite. nossa. E é uma honra para mim também conseguir lhe receber hoje, porque eu sempre digo, a gente tem alguns profissionais, alguns amigos que são exemplos, que são nortes da nossa vida. E tu é um deles, Pedro. Nossa, é um ídolo, Muito assim. obrigado. Muito É obrigado. legal ter te acompanhado desde a época de UFSC até depois toda a fase de advocacia. É muito, muito difícil encontrar alguém assim. E hoje eu fiquei bem satisfeita de estar aqui. Eu acho que ainda Que falta, bom, fico muito feliz. mais Igualmente. um minutinho já do início oficial. Mas isso é muito importante, a gente conseguir reunir o pessoal, né? Especialmente agora que a gente está distante, não está tendo os eventos presenciais. Claro que faz falta, né? Exatamente. Aquele lançamento que a gente estava acostumado, mas são outros tempos e a gente se adapta. Eu acho que as lives e esse tipo de evento virtual, seja YouTube, outros canais, tem aproximado. Tem esse fator também, né? De mostrar que a gente está aqui, a gente está junto. E uma hora tudo isso vai ser superado, né? Claro, né? Uhum. Eu acho que isso já foi muito dito, mas é uma daquelas coisas que veio para ficar, né? Uhum. Embora eu acho que talvez o formato da live já teve o seu auge há uns meses atrás, mas eu acho que de uma forma ou de outra esse tipo de evento vai seguir acontecendo, É que é muito mesmo depois. fácil, né? Realmente a gente viu que consegue vencer algumas barreiras e até as dificuldades logísticas. O Exatamente. trânsito, as viagens, a gente consegue estar junto de uma forma mais fácil e gratuita, né? Ó, Uhum. deu 6 em ponto, então vou iniciar Perfeito. oficialmente. Agora, boa noite a todos, já são 6 da tarde. O meu nome é Beatriz Kowalski, eu sou coordenadora de comunicação da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, e hoje nós estamos com mais uma edição do projeto Doutrina Catarinense, que especialmente nesses tempos de pandemia, de distanciamento, estamos aproximando os autores catarinenses e valorizando a produção literária dos nossos advogados e advogadas, que tem tanto a contribuir. É um diferencial sempre ler as obras de quem está ali ativo, na lide, presenciando as dificuldades, tanto dos seus clientes quanto de si próprios, e trabalhando, vendo quais são as oportunidades, outros temas que nós temos, e nos levando especialmente a pensar e a gerar conhecimento, que é o mais importante. Eu deixo também meu abraço hoje, como o próprio Pedro já mencionou, ao nosso diretor-geral, o Dr. Marcos Vinícius Motter Borges, à doutora e querida amiga Isabela Pinheiro Medeiros, que é vice-diretora-geral, também diretora do Núcleo de Processo Civil e idealizadora e coordenadora deste projeto de hoje, do Doutrina Catarinense. Um abraço também para o André Schmidt Janes, que é nosso secretário-geral, e a todos os demais diretores e coordenadores. Hoje eu tenho a felicidade e a honra de receber o Dr. Pedro Henrique Resp, meu conterrâneo da UFSC, e um grande amigo, e como eu estava mencionando antes, um grande exemplo. Hoje nós vamos recebê-lo tratando do livro A Expansão dos Limites Objetivos da Coisa Julgada,
que foi lançado ainda ano passado, 2019, pela editora Lumen Juris. Traçando aqui um breve relato, porque o roteiro e o currículo é longo, mas em síntese, o Pedro, ele é advogado desde 2013, formado aqui pela nossa UFSC, e sempre com foco na área do processo civil, a área em que ele já tinha se especializado em 2015 pela SESUSC. Ele depois fez um mestrado em Direito, Estado e Sociedade pela UFSC, que é o que deu início à dissertação, que gerou o livro que nós vamos debater hoje. É também membro fundador do Instituto Catarinense de Direito Processual, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e um grande professor ativo, que eu já tive a honra de ter aula também. Lecionou disciplinas de Direito Processual Civil em SESUSC, em Florianópolis, 2015 a 2019, e é também um grande parceiro de longa data da nossa ESA. Eu até queria fazer uma menção, o Pedro vai dar no dia 23/11 a primeira edição da Oficina Prática de Advocacia, que é um projeto inovador que nós lançamos ainda hoje pela ESA, e as inscrições já se esgotaram em 2 horas. Foi fantástico. É justamente para ter uma pegada mais prática, né? Aulas práticas de elaboração de peças processuais, para gerar mais conhecimento e aprimoramento da advocacia catarinense. O Pedro, nessa primeira edição, vai dar uma aula, uma oficina sobre contestação e reconvenção, que a gente faz no dia a dia, mas às vezes tem dúvidas, como é que pode fazer, como aprimorar, e nada mais do que fazer com quem está ali no dia a dia da advocacia e tem uma experiência incrível. Eu leio as peças do Pedro, pode estar no teu nome, eu já sei que é tua. Até pelos títulos. Já tenho certeza. Então, e o Pedro também ele é professor nos cursos de pós-graduação em outras instituições, como além do SESUSC, como na UNOESC de Joaçaba, São Miguel do Oeste, e em outros pelo Estado. Além do processo civil, que é a área de atuação, o Pedro também atua em direito ambiental e é autor de diversos artigos científicos na área. A dissertação de mestrado dele é que é o nosso objetivo hoje, e uma felicidade, porque, olha, eu lendo a obra, eu só tenho elogios. Eu vejo o teu brilhantismo de toda a tua carreira ali transparecido nas páginas do livro. Porque, assim, é feito um posicionamento. Não é um livro que repete, que transcreve. É um livro que toma posição, é corajoso e coloca novas ideias para a gente ser sempre levado a pensar e ir adiante. Porque um livro que não te motiva não cumpriu o papel dele. Eu fiquei muito feliz em lê-lo. É claro, é objetivo. Fico muito feliz com as suas palavras também. Eu acho que a gente faz esse esforço todo do mestrado justamente para isso, né? Então, já aproveitando, já que fizemos a nova abertura, eu repito as palavras que eu já disse no começo. Muito obrigado aí ao diretor da ESA, Tomás Vinícius, a Isabela, o André Janes e a você, Bia, pelo gentil convite, pela moderação e, claro, pela leitura do livro, pelas palavras, que é o mais importante, né? Nada nos deixa mais lisonjeados que essa bela homenagem. Eu sempre falo, não só como advogado, aliás, não só como autor, mas como advogado também, o nosso grande desafio hoje é ser lido, né? Então, quando alguém fala que leu alguma coisa que a gente escreveu, talvez o maior elogio que tem. Né? Não é nem quando o juiz dá uma sentença que te favorece, mas quando ele dá uma sentença que mostra que você foi lido, pelo menos. Sim, que já chamaram a atenção, né? Nossa, Exatamente. e é o caso aqui, porque não é uma obra assim que passa desapercebida. É uma obra que especialmente me mostrou a quantidade de oportunidades de temas novos que tem por aí, que a gente não está explorando, e tem tanta coisa, né? Surgiu ali com o CPC de 2015, a gente já está há 5 anos lendo ele, e continua sem entender completamente as oportunidades, os caminhos que a gente pode traçar na advocacia. Isso é muito importante, porque te leva além, né? Justamente isso. E eu vejo muita gente que fez mestrado, fez dissertação e deixou ali parado. Ou às vezes até um TCC, uma tese, e deixou parado e não levou para que os outros pudessem ler também. É um conhecimento parado, desperdiçado. Eu acho que tu fez muito bem, não só estimular os outros a fazê-lo, mas de compartilhar com toda a comunidade algo brilhante, que realmente me levou a pensar muito. E eu espero que hoje os nossos espectadores também sejam levados. E essa questão do tema que você levantou, acho que ela já segue bem para a gente começar a falar um pouco sobre o nosso assunto de hoje aqui. Quando você fala na dificuldade de selecionar um tema, eu acho que esse talvez seja o principal desafio para quem quer começar a fazer algum trabalho acadêmico, é pensar sobre o que eu vou escrever, né? E em processo civil, em especial, embora a minha banca foi ali em 2018, se não me engano, 2018 isso,
Então, eu entrei no mestrado em 2015. Quer dizer, a gente estava falando aí o novo código, ainda dava para chamar de novo código, né? A Era gente muito novo. Eu sei que tem gente que chama até o Código Civil de 2002 até hoje, de novo Código Civil, mas eu acho que o CPC 2015 já passou da hora de parar de chamar de novo CPC. Mas naquele momento ele ainda era um novo CPC e a ideia de, eu vou escrever sobre algum tema, o tema que você escrevia eram assuntos que tinham mudado no novo código, né? Até então, eu tinha entrado no mestrado com a intenção de escrever sobre precedente judicial, que era um tema que estava muito em alta ali naquela época, ainda está até hoje, mas estava bastante naquela época. E eu acabei, vamos dizer assim, me fatigando um pouco do assunto. Assim, não que ele não seja riquíssimo e não haja muito a explorar, mas dentro da minha ideia inicial, eu vi um pouco que o principal que tinha para falar, o que eu tinha para dizer já tinha sido dito. Isso, na verdade, a história do precedente me chamou a atenção para um outro fenômeno. E eu acho que isso talvez seja a principal forma de ver o estudo do processo civil que eu tenho hoje. Eu acho que, naquele momento, houve uma certa empolgação com o tema do precedente judicial e o tema do stare decisis, que é a ideia de estudar direito norte-americano, que houve uma certa, vamos dizer assim, uma renegação até um pouco das raízes do direito brasileiro. Se começou a dizer que, olha, o desrespeito a precedente é um fenômeno típico do civil law, que é diferente do common law, que lá se respeita, lá tudo é bom, lá as decisões são uniformes, tudo é perfeito. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Exatamente, uma coisa meio que no X, né? A verdade está lá fora. O nosso processo civil não serve, a gente tem que importar alguma coisa que funcione lá de fora para poder trazer algo aqui para dentro. E a minha ideia, um pouco, de escolher falar sobre coisa julgada, foi uma vontade que eu tive no mestrado de resgatar um tema clássico do processo civil, que pudesse ser estudado por uma ótica clássica. Não que eu negue a importância do direito comparado, até porque nessa matéria de coisa julgada também existe uma comparação muito relevante com a doutrina norte-americana, porque lá essa questão da coisa julgada sobre questão é essencial. Só que uma das coisas que mais me instigou a investigar aqui, que eu acho que eu acabei confirmando um pouco o trabalho, é que, essencialmente, embora tu possa até dizer que o nosso modelo de coisa julgada pode ter sido inspirado pelo direito norte-americano, essencialmente, a gente ainda segue uma doutrina tipicamente brasileira, muito inspirada pela italiana, mas tipicamente brasileira, de limites de coisa julgada, que foi uma coisa que o CPC aparentemente mudou, mas na verdade não mudou tanto assim. Eu acho que essa é a conclusão mais importante que a gente tira aqui, é que em assunto de limite de coisa julgada, não houve uma revolução tão gigantesca quanto aparentemente se achou que houvesse. Né? E é um pouco disso que eu... Acho que as pessoas mais se assustaram com as modificações, pensando como isso realmente seria adotado depois do que aconteceu. Eu até vejo que ali no teu livro tu até sugeria ou recomendaria que tivesse havido uma mudança maior, né? Que tivesse sido algo até mais amplo do que foi. Esse é aquele tipo de coisa, assim, quando... o interessante de fazer um trabalho acadêmico é que o trabalho nunca está pronto. Você monta o trabalho, chega uma hora que chega a data da tua banca e você tem que entregar, porque ele está lá. Mas se você continuar refletindo sobre o assunto, você vai continuar mudando de opinião, fazendo alguns remendos. Aquele último tópico do livro, que eu falo depois julgado sobre o fato, vou falar um pouco mais sobre isso. Mas se eu fosse refazer o livro hoje, eu não teria acrescentado. Naquela época, eu fiz uma provocação de quem sabe que o julgado sobre o fato ia ser útil. Hoje eu mudei de ideia. Eu gosto do nosso regime como ele funciona hoje. E eu vou já dar uma geral de porquê. E falar um pouquinho sobre isso. É um amadurecimento mesmo, né? É um processo. Tu pode ter terminado de escrever naquela época, mas ao longo do tempo a gente vai amadurecendo as ideias. Até porque, digamos, tu acabou tua dissertação em 2018. Nesses 2 anos pra cá, tu foi aplicando, tu foi vendo como é que as coisas são feitas na prática, né? Eu queria te perguntar, assim, bem lá do início, como é que tu fez a tua pesquisa? Porque tu usou muita bibliografia estrangeira, né? Como é que tu teve acesso? Como é que foi essa situação? Olha... hoje a gente tem 2 ferramentas que são essenciais, né? Uma muito moderna,
A facilidade de fazer pesquisa hoje com o Google é gigantesca. Você tem acesso a um universo enorme de materiais que você não teria tido acesso hoje com uma simples busca na internet. Então, realmente não... eu acho... É quase uma ofensa quando alguém fala que não encontra coisa escrita em relação a algum tema. Porque, gente, tem coisa escrita, coisa séria, escrita muito bem, sobre praticamente tudo hoje em dia. Então, você realmente tem que ter essa valorização do que você consegue achar pela internet. Agora, por um outro lado, em patamar de igualdade, um outro fator que é essencial em pesquisa é sentar na biblioteca. Aqui em Florianópolis, a gente tem um acervo gigantesco que é a biblioteca do Tribunal. Infelizmente, ela agora está fechada por causa da pandemia, mas eu espero que quando as coisas voltarem ao normal, ela regresse. Mas é uma fonte inesgotável de obras tanto clássicas quanto novas, que faz a pesquisa não só ser possível, como ser acessível. Porque, por exemplo, um outro lugar que eu fui bastante é o Estante Virtual, um site que reúne sebos do país inteiro, então é bom para pesquisar livros clássicos. Só que se você investe só nisso, você vai logo descobrir que a tua geração vai custar muito caro. Porque livro não é uma coisa barata. Mas a biblioteca do tribunal, enfim, para quem está perto da faculdade, são acervos enormes que você acessa sem pagar mais por isso e que vira uma fonte de pesquisa essencial para o teu estudo. Não, e é engraçado que muitas vezes... ela ainda tem um índice todo online, né? Tu consegue já pesquisar tudo, os artigos, os livros lá disponíveis. As grandes bibliotecas, a biblioteca da USP, da UFSC, do tribunal, você pode pesquisar em casa e já levar uma lista pronta do que você quer, você só chega lá e pega o livro, porque todo o acervo está disponível para consulta via internet. Então isso é essencial. Que também eles digitalizaram os artigos agora mais recentemente, logo que a gente voltar a acessar, se Deus quiser, mas lá é muito bom. Eu sempre também fiz todas as minhas pesquisas, até para peças. Tu passa lá, às vezes tá com uma dúvida na advocacia, não quer realmente adquirir aquela obra ou ver uma coisa bem específica, vai lá que é muito bom o acesso, né? Se Deus quiser, em 2021 voltamos. E a outra vantagem, aqui eu acho que já estou fazendo uma ligação com o assunto do livro aqui. A gente, quando pensa em pesquisa, eu vou pesquisar sobre o novo CPC. Quer dizer, então, que eu vou só pesquisar livros que foram escritos de 2015 para cá. Isso é uma absoluta mentira. Porque a mudança legislativa ela não muda as bases doutrinárias. E a pesquisa essencial que ela é feita de base doutrinária. De longe, o livro que mais orienta aqui o meu trabalho é o Questões Prejudiciais de Coisa Julgada, do José Carlos Barbosa Moreira, de 67, que é uma obra que foi escrita ainda antes do Código de 73, mas que as conclusões se aplicam até hoje. Então é essencial que você utilize também bastante doutrina clássica, para você conseguir entender como é que a doutrina mudou, como é que ela era no passado e como que ela é hoje. Se você não se dispõe a fazer esse tipo de análise, o trabalho vai ser fatalmente incompleto. Olha, isso acaba sendo superficial, né? Que às vezes isso é a tristeza de algumas pesquisas, acaba se atendo ali à superfície das obras que foram escritas a partir de 2015 e não entende as bases, né? O ensinamento realmente clássico que te levou até ali. Porque a base do assunto aqui, vamos lá, primeiro para falar sobre o que a gente está falando, né? Limite da coisa julgada é um tópico interessante, porque eu acho que é um tema que tem um certo ar esotérico, assim, em torno do processo civil. Não à toa, muitos autores escolhem falar sobre isso, porque na prática, você fala assim, você vê um advogado que faz uma ação declaratória incidental, é uma coisa que parece, meu Deus, o que esse cara está fazendo? Está falando grego. Uma coisa que você vê pouco na prática, é difícil de explicar exatamente o que é. Então, é um tema cercado assim de um certo misticismo, que a gente consegue desconstruir com alguma facilidade. Mas eu acho que esse misticismo em torno disso é que leva você a ter poucas discussões na prática sobre isso, que é uma diferença entre o nosso direito e o norte-americano, que lá os advogados passam boa parte do tempo discutindo no processo sobre quais questões eles podem discutir com base no processo anterior, o que está ou não está corroborado pela coisa julgada. Aqui a gente não tem tanto esse tipo de discussão, porque, em geral, a nossa doutrina de limite de coisa julgada, ela é simples. Né? A gente,
nossa doutrina ela é inspirada essencialmente por uma raiz quiovendiana, que Kiovenda, quando ele estuda a coisa julgada, ele parte de uma concepção bastante privada, né? Quem define o que é coisa julgada é o autor quando ele faz o pedido. Ele faz um pedido, eu quero que o juiz condene o réu a fazer tal coisa, e as premissas desse pedido não fazem coisa julgada. Então, o que faz coisa julgada é o julgamento da questão principal que vai para o dispositivo da decisão. Disso aí você já extrai basicamente toda a regulamentação de limite da coisa julgada que está ali no artigo 503 e 504 do CPC. Você já tira aqui, olha, só o que faz coisa julgada é dispositivo, os motivos estão fora, a verdade dos fatos está fora. Por que isso? Essencialmente porque Kiovenda falava isso é uma construção que Dinamarca repetiu. O sistema processual ele não se importa com a contradição lógica entre dois julgados. Ele se importa só com a contradição prática. Quer dizer o seguinte, se eu tenho digamos que eu tenha duas ações que debatem um mesmo contrato. Uma, o autor pede a execução da cláusula segunda, e na outra ele pede a execução da cláusula quarta. Os dois processos estão em varas diferentes, juiz diferente julgando, e nos dois o réu alega com matéria de defesa a nulidade do contrato. O juiz do primeiro processo acolhe, o do segundo não acolhe. Então eu tenho uma sentença que fala: não condeno o réu a executar a obrigação da cláusula segunda porque anula o contrato. No outro que fala: condeno o réu a cumprir a obrigação da cláusula quarta porque não anula o contrato. Veja, existe uma contradição lógica grande entre essas duas decisões. Elas não poderiam argumentativamente conviver no mesmo universo. Mas na prática, elas podem ser executadas. É só o réu não cumprir a obrigação da cláusula segunda e cumprir a da quarta. Então, eu tenho uma contradição lógica que não é uma contradição prática. Quando eu começo a falar, e é isso que o novo código faz, em expandir os limites da coisa julgada, eu estou começando a me preocupar também com contradições lógicas. Eu quero que a decisão de um juiz, quando ele fala que ele vai condenar o réu a cumprir a obrigação da cláusula quarta, porque o contrato não é nulo, que isso aqui vincule também o segundo juiz. Que a premissa da decisão também passa a ser abarcada pela coisa julgada e não só a questão principal. Essencialmente essa a diferença que o novo código realiza nessa matéria. Ao incluir as questões prejudiciais, realmente ele tomou uma virada lógica, né? E mais racional para o nosso sistema. Perfeito. E eu gostaria de diferenciar para o público, dentre as questões prévias, quais são as prejudiciais de fato, até para demonstrar, deixar mais claro? Esse aí é um assunto que gera bastante confusão, até porque você tem uma incerteza em relação ao critério de como que eu classifico essas duas matérias. É muito presente na prática, e até em sala de aula, a prática de dizer que, olha, a diferença é que a questão preliminar não é de mérito e a prejudicial é de mérito. E aí você faz essa distinção e o que te leva a ter que criar uma construção, por exemplo, em relação à prescrição, que é tida geralmente como uma questão, o código fala que é de mérito, mas que é preliminar, te força a criar uma terceira categoria, a preliminar de mérito, que é só para prescrição. Ora, se eu tenho que criar uma terceira categoria que contradiz a minha classificação, porque essa classificação não é boa. Eu tive que inventar mais um negócio no meio aqui, porque o meu critério não está adequado. Na verdade, a diferença essencial entre uma questão preliminar e uma questão prejudicial, veja, as duas são consideradas questões prévias, porque elas vêm antes da questão principal. Eu sempre vou fazer a lógica da sentença, ela vai ter a fundamentação, que vai levar até a questão principal, que é o enfrentamento do pedido. As duas são questões prévias porque vem antes da principal. Só que a diferença entre elas é que a questão preliminar, o acolhimento dela impede que o juiz se manifeste sobre a questão principal. Exemplo clássico é a prescrição. Se eu entro com uma ação contra você pedindo
a execução o cumprimento de uma cláusula X de um contrato, e o juiz entende que essa minha ação está prescrita, ele não vai entrar no mérito da existência ou não da dívida. A discussão morre por aí. São, assim, também bons exemplos as condições da ação, a legitimidade, qual é o direito de agir. O juiz não fala nada sobre o mérito. E aí, em relação às questões preliminares, não faz nem sentido eu entrar em discussão sobre o limite objetivo da coisa julgada ou não entrar, porque eu não tenho uma questão principal que foi apreciada. Eu morri na praia, eu não cheguei até. Eu vou discutir essa expansão do limite coisa julgada em relação às questões prejudiciais, que são aquelas que, depois de enfrentadas, elas dizem para o juiz em que sentido que ele vai julgar a questão principal. Exemplo mais clássico de questão prejudicial que você vai encontrar em todo o livro. Paternidade. Quando eu entro com uma ação de alimentos contra alguém, antes do juiz dizer se a pessoa deve ou não deve alimentos, que é essa a questão principal, ele vai ter que enfrentar se existe ou não existe o elo de paternidade. Se não houver na inicial um pedido declaratório de paternidade, ainda assim essa questão vai ter que ser enfrentada, porque ela é uma decorrência, uma necessidade lógica para eu chegar até a principal. É basilar para a gente conseguir condenar alguém que tenha se passado por esse ponto, né? Ele necessariamente enfrentou o requisito. Então, e por que essa questão é prejudicial? Porque se o juiz enfrenta a existência ou não do elo de paternidade e conclui que não existe elo, conclui que a parte não é pai, ele vai ser obrigado a julgar o mérito no sentido da improcedência do pedido. Diferente da preliminar, em que não há apreciação principal, aqui vai haver apreciação e ela vai ser pré-determinada. O juiz vai ter que julgar em um certo sentido. Se não é pai, logo não deve alimentos. Não necessariamente tu vai vincular em um só sentido, porque o juiz pode, por exemplo, entender que é pai, mas ainda assim julgar improcedente por um outro fundamento. Ele pode julgar improcedente porque o réu não tem possibilidade, o autor não tem necessidade, mas ainda assim, na hora que ele julga que é pai, pelo menos algum leque de decisões já foi afastado. Ele não pode mais dizer que vai julgar improcedente porque não há elo de paternidade. Até porque o autor poderia até entrar, digamos, se fosse julgado improcedente porque não havia capacidade financeira naquele momento para o pai pagar um auxílio, ou o autor realmente não tivesse a necessidade naquele momento, ele poderia entrar com uma ação posterior dizendo que essa questão de fato se alterou, mas que a paternidade já formou coisa julgada. Aquele senhor ali é pai dele, só que agora a questão de fato, né, a realidade se alterou e por algum motivo ele passou a ser detentor de um direito a receber uma pensão. Ele poderia voltar a discutir, né? Essa foi a mudança essencial do novo código. A mudança essencial do novo código é o impacto que essa decisão tem no processo futuro. Né? Digamos que depois eu vou a questão da paternidade vai voltar a ser relevante quando eu entrar, por exemplo, com uma ação de petição de herança. Eu vou discutir o meu quinhão naquela sucessão. Aí aquela discussão que eu tive lá atrás em relação ao elo de paternidade, ela vai ser relevante. Se eu sigo aqui a teoria kiovendiana clássica, eu vou poder rediscutir no segundo processo se há ou não há paternidade. Na regra do novo código, a ideia é que, desde cumpridos os requisitos que o código estabelece, vou falar sobre isso, eu não vou poder rediscutir, porque eu quero que eu tenha uma coerência lógica entre duas decisões. Se o Poder Judiciário uma vez disse que é pai, no outro caso, eu também quero que ele diga que é pai. Aqui, eu acho bem interessante falar sobre isso. Dá para traçar uma linha, assim, como é que eu cheguei nisso aqui depois de precedentes. Porque é uma preocupação muito parecida, de que o judiciário seja coerente e decida casos iguais de maneira igual. Sim, que é A diferença é que quando eu falo em coisa julgada, quando eu falo em coisa julgada, tem uma preocupação muito mais concreta. Eu quero que o mesmo caso, que envolve as mesmas partes, seja apreciado da mesma forma. Quando eu falo em precedente, eu falo mais de uma coerência de teses jurídicas entre casos semelhantes, mas não idênticos. Exato. É que justamente a autoridade estatal, a partir do momento que ela tem um poder sobre o jurisdicionado, tem que se manter de forma uniforme, né? Não adianta um processo para julgar que o senhor era pai e no outro, daqui a 5 anos, dizer não, sequer herança tem porque nem pai é. E tu gera uma insegurança jurídica que não gera benefício a ninguém. Até tu já puxou o ponto dos requisitos, até ia te perguntar isso.
até pelo próprio código, que teria que ser debatido entre as partes, tem que ser objeto de um amplo debate. Quais seriam esses requisitos especificamente? Esse aqui é um ponto, eu acho que quando eu comecei a dar aula no Jesus, sempre lembro disso. Eu comecei a dar aula em 2015, naquela época muitos alunos, a minha primeira turma, entregam ali um formulário de avaliação no fim do semestre, e um dos comentários que veio muito da minha aula era, pô, a gente acabou de ter um código novo e esse cara fica só falando código velho o tempo todo. E eu faço isso, eu faço mesmo, porque a gente não pode pensar numa lei como se ela fosse uma coisa parida do zero, já pronta, veio do céu como é e ponto final. A lei está lá, ela tem um processo histórico que leva ela a chegar até onde ela está hoje. E em matéria de coisa julgada, eu também acho que é muito mais fácil entender como é hoje se eu entender primeiro como era antes e por que era como era antes. Porque foi propositalmente uma mudança em cima de um fenômeno que já existia antes. Como é que funcionava essa questão do limite objetivo da coisa julgada no Código Velho? Vamos deixar a questão da paternidade um pouco de lado e pensar em um outro exemplo que também acontece muito. E esse aqui é um pouco mais simples. Eu entro com uma ação contra você e você alega na tua contestação, eu estou pedindo ali a cobrança de uma cláusula contratual, e você alega a nulidade do contrato. Na hora que você faz essa alegação na tua contestação, surgiu uma questão prejudicial no processo, que eu vou ter que enfrentar. Exato. Eu vou ter que analisar se esse contrato é nulo ou não, para poder chegar até a apreciação do meu pedido principal. Nesse sentido, como é que eu fazia no Código Velho se eu quisesse que essa questão prejudicial que surgiu também fosse abarcada pela coisa julgada? Eu era obrigado, necessariamente, a entrar com uma outra ação paralela, chamada de ação declaratória incidental, em que esse pedido, que é prejudicial no processo principal, era principal nessa ação declaratória incidental. No fundo, era só essa ideia de que a questão principal é que faz coisa julgada, levada, né, à última consequência. Surgiu uma prejudicial que eu quero que faça coisa julgada, e que eu faço, entro com uma ação. Torna ela principal da outra ação, né? Se não há pedido, não há coisa julgada. Então, se eu quero que a prejudicial faça coisa julgada, eu tenho que transformá-la em principal. Olha como isso aqui vincula essencialmente o limite da coisa julgada à vontade das partes. O Código Velho era um código extremamente liberal, focado numa ideia de autonomia da vontade, e a ideia central dele era justamente que só fizesse coisa julgada aquilo sobre o que as partes fizeram que fizesse, tendo pedido. Se não houvesse pedido, essa preocupação com a segurança jurídica ficava em segundo plano. No próximo processo, eu não estaria tão preocupado assim com a coisa julgada, porque eu estou mais preocupado com ter ou não ter pedido no processo principal. O Código Novo muda isso. Agora, o que vai fazer coisa julgada não são as questões sobre as quais houve pedido, mas sim aquelas questões que foram efetivamente debatidas pelas partes ao longo do processo e analisadas por um juiz competente. Esses aqui são os requisitos mais importantes aqui. Que haja, aqui o código usa a expressão contraditório, prévio e efetivo, quer dizer, as partes têm que ter realmente debatido aquela questão, e que o juiz seja competente para aquela matéria. Se você tem alguma... Os exemplos são um pouquinho raros, mas digamos que você tenha uma questão prejudicial que é matéria de família, que surge um juízo que não é de família, você não vai ter conjugado sobre isso. Mas, em geral, se o juiz for competente para apreciar aquela questão, ela vai fazer aquilo julgado, mesmo que ela não tenha sido objeto de pedido. Isso, o que essencialmente mudou de uma realidade para outra? Eu acho legal pensar nisso, porque, no fundo, tá, a nossa estrutura essencial da coisa julgada, que a coisa julgada só se faz sobre a questão, ela segue igual. Por isso que eu acho que é errado você dizer que o nosso modelo copiou o norte-americano. São coisas distintas. Nós fazemos coisa julgada sobre questão, fatos e fundamento ainda estão fora. A diferença é que no Código Velho eram aquelas questões que foram objeto de pedido, e hoje são as questões sobre as quais efetivamente
houve debate, quer elas tenham sido objeto de pedido ou não. Eu boto muito mais enfoque no comportamento das partes, no efetivo exercício do contraditório, do que no simples ato privado de eu realizar um pedido ou não sobre aquela questão. Então, eu denoto aqui um código de um aspecto mais publicista, né, interessado no fundamento, nas razões da decisão, do que a concepção mais privatista que eu tinha no Código Velho. Essa que eu diria que é a mudança essencial aí que houve de um código para outro, e por isso a presença desses requisitos do artigo 503. Que haja um retrabalho, né? Tem que entrar com uma ação apartada só para isso, né? Fora que, tem uma questão aqui que levantou, doutora Lauren, prejudicial para a prescrição, por ser relevante ao mérito da anulabilidade. Faz coisa julgada ou não? A prescrição, ela vai entrar naquela lógica, ela impede que você repita a ação, né? Então, mas ela não vai estar submetida a esse regime da coisa julgada especial, sobre questão prejudicial, justamente porque ela é preliminar. Não faz sentido eu falar na coisa julgada sobre a prejudicial de prescrição, porque não houve treinamento da questão principal. Mas, enquanto questão de mérito, ela vai impedir que você repita aquela ação, porque já há um pronunciamento em relação à prescrição desse direito. Então, acredito que essa questão é mais ou menos por aí. E agora que questões prejudiciais podem realmente fazer coisa julgada diretamente, sem a necessidade de uma ação apartada, para deixar isso mais claro, quais que são, na tua visão, os cuidados e as atenções que os advogados têm que tomar no curso do processo? Porque, às vezes, ali, quando tu aventar a tese em contestação, tu tá te vinculando para o futuro, né? Perfeito. Eu acho que a gente vai começar a enxergar talvez a aplicação prática mais importante disso, que ainda não aconteceu, porque, como eu falei, é um tema que é um pouquinho complicado e nem sempre se manifesta no foro, mas que vai fatalmente acontecer, é que a gente vai ter que começar a se acostumar com um tipo de litígio judicial que até então é raro ter no Brasil, que é um litígio, tipo um meta-litígio. Eu vou discutir no processo sobre o que eu posso discutir, porque eu vou ter que pegar o processo anterior, analisar o que foi decidido e tentar concluir quais questões estão ou não estão abarcadas pela coisa julgada. Então, isso vai afetar o modo como eu litigo no segundo processo, mas também é muito importante que eu tenha uma atenção redobrada no primeiro. A gente sabe que as questões que eu levanto agora são passíveis de fazer coisa julgada. E falando em comportamento de advogado, aliás, já fazendo inclusive um link com o tema da minha fala no curso da ESA, quando você fala em reconvenção no novo código e alia isso a essa ideia de expansão de coisa julgada, é interessante pensar como o cenário se transformou. Porque pensa, qual que é a utilidade hoje, por exemplo, de eu formular uma reconvenção declaratória? Digamos que eu queira fazer um pedido reconvencional de nulidade do contrato. O que muda? Se eu posso só alegar em contestação e a matéria já vai ser passiva de fazer coisa julgada. E com essa desformalização da reconvenção no Código Novo, que deixa de ser em peça apartada e vai ser formulada agora dentro da própria contestação, ficou muito nublada a linha, não só formal, mas material mesmo, de consequência prática, entre o que é contestar e o que é reconvir. O que é eu só me defender ou só me contra-atacar. Eu acho que isso ajuda a ilustrar e trazer atenção para um fenômeno que alguns autores já levantavam no Código Velho. Lá era uma posição minoritária, mas agora eu acho que ela começa a ganhar fôlego, porque é difícil de que a contestação também é um tipo de ação. Na hora que eu exerço a minha contestação, eu também estou exercendo um pedido de tutela jurisdicional para o magistrado. Então, a ideia de que o Instituto Fundamental da Defesa no processo civil, na verdade, ele é um exercício de ação declaratória pelo réu que postula uma sentença declaratória negativa, que diga que o autor não tem razão. Porque eu poderia levantar essa questão aqui num outro momento. Então, eu tenho
essa derrubada dessa barreira que existia entre antes o que é contestar, o que é reconvir, fica um pouco mais incerta. A reconvenção ela continua a ser útil, digamos assim, quando eu quero alegar questões que não são meramente declaratórias. Quando eu quero alegar, por exemplo, em vez da nulidade, eu quero alegar a anulabilidade do contrato. Aí eu tenho ainda um pouco... Mas ainda assim, veja como a tendência é a barreira ir se apagando, porque a diferença vira um jogo de palavras. Se eu alego a nulidade na contestação, posso ser julgada. Se eu alego a anulabilidade, eu tenho que usar o termo de convenção. Mas eu estou na mesma peça. Então, convenhamos, qual a diferença que faz? A diferença é a sucumbência. Olha, porque isso depois é um problema, né? Para o juiz diferenciar se realmente era um pedido ou não formulado em reconvenção, e ainda condenar aquele réu, que é o reconvinte, em eventual sucumbência, né? Ou vice-versa. Aí pois é, mas a torna um pouquinho mais onerosa. Até nessa lógica, então, vamos pensar sobre isso. Até a própria questão da formação de questão prejudicial, quais são os impactos disso na sucumbência? Porque se eu tenho uma ação que discute, digamos, só uma cláusula de um contrato, e essa cláusula fala de uma obrigação com valor menor que o contrato todo, na contestação, o réu alega a nulidade do contrato como um todo como defesa, porque ele fala que quando ele assinou, ele era menor de idade. Ele não tinha como ter assinado. Como é que fica no final a sucumbência? Eu devo tratar essa questão prejudicial como se fosse uma ação apartada? O valor da causa mudou, porque agora é o valor do contrato como um todo. Eu preciso tratar isso como um novo valor da causa? Essas são questões que, assim, o código não enfrenta. Não, o código não trata. Depois é uma dúvida que a gente consegue executar. E é uma coisa que vai demorar muito para ser apreciada pelos tribunais pela peculiaridade da coisa julgada, porque eu só aplico esse novo regime aos casos que começaram no Código Novo. Então, eu vou ter que esperar esses casos acabarem, fazer a coisa julgada e ter uma discussão no segundo processo, para daí eu começar a ter debate em relação a essas questões. Então, como toda mudança que ocorre, essa aqui tem lados positivos e tem impactos que o legislador não pensou. Que é a prática que vai dizer como é que vai acontecer, o que vai realmente ter que ser repensado e redesenhado na nossa prática cotidiana em relação a essas... As dúvidas estavam surgindo no dia a dia, especialmente nesse período de transição, porque por mais que o CPC não seja 2015, a gente continua ainda numa zona cinzenta em alguns processos, né? Tu pensa que tem alguns em trâmite que foram anteriores ao CPC de 2015, que a parte teria que ter entrado com a ação realmente declaratória apartada. E agora eles já entraram com um novo, que está nova sistemática, que não, que aquela questão prejudicial vai ser debatida no próprio bojo do processo. E geram dúvidas, né, do que formou ou não coisa julgada em ambos os processos. Se poderia estar debatendo agora. Eu até daí que vem se na sentença, enfim, na decisão que de fato transitou em julgado, se há uma dúvida, se a parte não sabe se formou ou não coisa julgada, não ficou claro, ela pode depois entrar com outra medida tentando esclarecer isso? Então, aí isso gera, no fundo, a grande discussão que surge em relação a esse ponto hoje é se o juiz percebe que surgiu uma questão prejudicial, para que ela faça coisa julgada, ele tem que necessariamente enfrentar aquela questão no dispositivo da decisão, na parte final, ali, dispositivo, enfrenta. Tá. Tenho duas visões principais. Tem autores que falam que sim. O Alexandre Freitas Câmara é um exemplo de um autor que fala que a questão prejudicial tem que ser enfrentada como se o principal fosse no dispositivo e que se ela não for enfrentada assim, ela não vai fazer coisa julgada. Né? E tem aí a segunda corrente, que é a que eu me filio, que fala que não, você não precisa enfrentá-la no dispositivo. Por que eu acho que não? Porque eu não gosto da ideia de que o juiz do primeiro caso consiga dizer o que vai fazer ou não vai fazer coisa julgada. Na hora que ele vê que tem uma questão prejudicial e escolhe não enfrentá-la no dispositivo, ele estaria dizendo, olha, eu não vou enfrentar no dispositivo, logo não vai fazer coisa julgada. Ponto. Acaba dando poder para o juiz do primeiro caso dizer o que vai ou não vai fazer coisa julgada. E eu acho que não é esse o espírito do código. Na hora que ele fala no contraditório prévio e efetivo, ele não quer que ninguém tenha o hábito pessoal. Não quer que alguém tenha o poder de sozinho dizer o que fez ou não fez coisa julgada, mas sim que tudo aquilo que foi efetivamente debatido faça coisa julgada. E aí eu vou, no próximo processo, ter uma discussão sobre isso.
Como é que eu sei o que fez ou não fez foi julgado? Vamos lá. Pensemos lá no exemplo da ação de alimentos, depois vem a petição de herança com a questão da paternidade como prejudicial. No segundo processo, o autor vai entrar com a petição de herança alegando coisa julgada. Olha, não quero nem discutir se é pai ou não, porque no primeiro caso já ficou dito que é, já passou a gente debateu, já está resolvido. Então, o juiz só entra direto na questão da herança porque já há coisa julgada em relação à paternidade. O réu vai dizer, não, peraí, essa questão foi levantada como questão prejudicial, mas eu não exerci um efetivo contraditório. Porque naquela época eu não me dei por conta que ela poderia ser uma questão prejudicial e eu não usei todos os argumentos que eu poderia usar. E ele vai dizer, olha, como eu não usei todos os argumentos, o contraditório não foi efetivo. E você vai começar a entrar numa discussão se o ponto foi ou não discutido a contento no primeiro processo. E é isso que vai dizer. Repare que isso tem vantagem, mas também tem uma desvantagem, que é uma insegurança enorme de você, às vezes, não saber o que fez ou não fez foi julgada no primeiro processo. Quais são as saídas para isso? Primeiro, tem que ter muita responsabilidade, inclusive do juiz. Acho que a coisa julgada aqui, essa expansão de limite, ela retorna a importância da decisão saneadora. O juiz, quando saneia o feito, tem que identificar que surgiu uma questão prejudicial e alertar as partes da possibilidade que aquilo venha a fazer coisa julgada. Não acho que seja uma condição sine qua non que haja o espaço saneador, mas é saudável que o juiz avise para que as partes saibam que elas têm que debater. Mas, enfim, é muito importante, eu acho que levanta um novo patamar peças que antes não eram tidas como tão essenciais, como a réplica, né? O autor, na hora que vai replicar uma contestação, ele tem que ter muito cuidado para identificar se surgiram ou não surgiram algumas questões prejudiciais. O Luiz faz aí um comentário que de fato, é isso mesmo. Um paralelo, novamente, com precedentes, que é a ideia de que, assim como o segundo juiz define o que fez ou não fez foi julgado, também é o juiz do caso futuro que decide qual que é a rácio de um certo caso que teve ou não precedente. É que eu acho que tudo não é que a gente tomou ciência até com o advento do novo CPC, que não é tão novo mais, que a gente tem que ter atenção ao processo, que não adianta ele passar batido, seja os advogados, seja o juiz. Eu acho que a decisão de saneamento é aquele momento a gente deixar as coisas mais às claras, porque antes a gente não tinha o costume, até porque o nosso direito é escrito e não tem essa questão de oralidade, de pensar no processo. Era uma coisa, vou fazer inicial, vou contestar, vou fazer a réplica e acabou. Agora não, a gente tem que pensar nas consequências daquelas peças, né? Tudo que está sendo debatido e ser um processo com mais atenção, até pelas suas consequências futuras. Porque Bruno, lá na frente, dá uma de João sem braço. Eu não sabia que eu precisava ter debatido esse ponto, que eu teria ter me defendido, ninguém me falou que era prejudicial. Não vai mais colar, né? Eu acho que a gente pedir algo que é óbvio, que é a atenção de todos os autores do processo. Que a coisa não está se batido, né? Mas aí, assim, com base nisso tudo, já que a gente tem mais 10 minutinhos aí, tem alguns comentários que eu acho que é bem importante fazer. Qual que, para mim, é a ideia mais importante que eu extraio do tempo que eu gastei no meu mestrado com esse assunto? A bem da verdade, não teve nenhuma revolução nos nossos dogmas tradicionais de coisa julgada. É muito comum se ver assim como se fazia quando se fala de precedentes. Tem um trabalho que começa estudando ali House of Lords, Stare Decisis, Distinguishing Overruling, de repente súmula vinculante, como se uma coisa fosse decorrência lógica da outra. E não é. Eu também não acho que dá para dizer que o nosso modelo é uma decorrência lógica de uma adoção do modelo norte-americano. Porque o que para mim são os dogmas essenciais da coisa julgada brasileira? Fato não faz coisa julgada e fundamento não faz coisa julgada. Isso continua valendo. Os motivos, os fatos que o juiz encarou como relevantes também não fazem coisa julgada. O que mudou, e eu acho que isso é mais importante, na verdade, o que o 503 muda não é o regime da coisa julgada, é o regime da formação do objeto litigioso. O objeto litigioso do processo hoje, ele passa a ser definido não só pelo pedido do autor,
mas também pela defesa do réu. Aí eu vou saber quais questões compõem ou não o objeto litigioso do processo. Essencialmente, a ideia de que a coisa julgada sobre fato não existe, ela segue sendo como é. Se eu tenho uma ação que discute um acidente de trânsito e surge como uma questão de fato, eu descobri se o sinal estava verde ou não, essa matéria vai continuar não sendo passível de fazer coisa julgada. Porque isso aqui não é considerado uma questão prejudicial. Qual que é o critério para eu dizer o que pode ser ou não pode ser questão prejudicial? É se ele pode ou não ser, em tese, objeto de ação autônoma. Eu não posso entrar com uma ação declaratória de sinal verde. À toa. Então, essa questão não vai jamais ser passível de fazer coisa julgada. E essa é uma diferença importantíssima do nosso modelo para o norte-americano, onde o debate de coisa julgada sobre questão, o collateral estoppel, ele trata exatamente questão de fato e não questão de direito. Lá, quando você fala que as issues também fazem coisa julgada, eles estão falando essencialmente de questões de fato. O nosso sistema continua não aceitando que matéria de fato faça coisa julgada. O que mudou, então, foi o objeto litigioso, não a coisa julgada. A coisa julgada segue tendo o mesmo regime anterior. Eu só mudei o meu critério para ver quais questões que surgem dentro do processo que são ou não passíveis de se tornarem indiscutíveis nos próximos processos. No começo da live, eu comentei que eu termino meu livro com uma provocação, perguntando se a coisa julgada sobre fato teria sido um passo que o legislador poderia ter dado e deixou de dar. Na época, quando você fala de um tema, tu fica um pouquinho entusiasmado com ele, né? Eu tinha achado que sim. Hoje eu repenso isso, eu acho que assim, ia ser um salto muito grande, uma mudança gigantesca na nossa cultura, e você poderia acabar causando uma série de consequências negativas não previstas. Porque quando você discute um fato em um processo, está pensando ele à luz de uma ramificação específica. Agora, se você me disser que uma decisão que analisou um fato para um fim só, que esse fato aqui vai fazer coisa julgada, de repente eu posso ter uma série de ramificações que decorrem desse fato aqui que eu não previ quando eu fiz a primeira discussão. E aí eu vou imunizar esse outro fato para discussão em outros casos e ter um volume de consequências absolutamente imprevisível. E eu acho que, como o próprio Luiz levantou aí, esse regime de coisa julgada sobre a questão já levanta uma certa insegurança. E se eu expandisse ele para matéria também de fato, eu traria um volume de consequências nefastas que eu talvez uma boa intenção de segurança jurídica ia trazer um prejuízo muito grande para muita gente, especialmente à luz da mudança do limite subjetivo da coisa julgada que o novo Código protagoniza, no artigo 506, que agora fala que antes a coisa julgada, o Código Velho, não podia nem prejudicar nem beneficiar a terceiros, agora ela só não pode prejudicar. Terceiros podem ser beneficiados pela coisa julgada. Então pensa, se eu entendo que a coisa julgada pode falar de fato e pode beneficiar terceiros, é um caos, porque imagina se eu tivesse um caso... Né? Tu não sabe o que é o efeito borboleta, tu não sabe o que pode levar aquele momento, né? Tu tá se defendendo numa ação que tu acha que é de R$1.000 a causa, e aquele fato passou, tu não sabe se tu vai estar lançando depois uma indenizatória de R$1 milhão sobre aquele mesmo fato. E eu imagino as consequências para, por exemplo, alguma causa coletiva, ou alguma, não coletiva, mas uma série de ações que falam em direitos individuais homogêneos que derivam de um mesmo fato. Uma pessoa ganha uma ação, aquele fato passa por julgada, todos os terceiros vão dizer que vão ser beneficiados por aquele fato, e de repente você vai ter uma avalanche de ações já com coisas julgadas, sem ter uma discussão profunda em relação àquela questão. Então, eu acho que a gente tem que cuidar um pouco. Até nos Estados Unidos, essa discussão sobre coisa julgada de fato ou não, ela tem muita resistência. Muitos autores criticam esse regime de preclusão e sugerem alguma coisa um pouco mais parecida com o nosso regime de hoje. Então, eu sugiro a gente tomar um pouco de cuidado, voltando para o que eu falei no começo, com essa tentação de importar o que vem de fora e achar que é melhor do que o que vem de fora. Nós temos um excelente regime de coisa julgada.
ele sempre prezou muito pela segurança. Então, a maior crítica que essa mudança do código recebeu foi justamente essa falta de certeza agora sobre o que pode ou não pode fazer coisa julgada. Eu acho que a gente tem que tentar e achar um meio termo. Não ficar tanto naquela coisa absolutamente privatista como era no código velho, que só faz coisa julgada que é objeto de pedido, e também não cair numa absoluta insegurança de qualquer coisa que as partes debaterem vai fazer coisa julgada, porque aí eu também perco um pouco de controle do meu processo. Eu acho que o código que eu estou fazendo é o seguinte: se eu tenho um código que coloca um dever extenso e analítico de fundamentação para o juiz, se eu tenho um código que preza o enfrentamento de todos os argumentos das partes, a leitura com boa-fé dos pedidos, a leitura com boa-fé da contestação, então que essa boa-fé geral que orienta a interpretação do ato processual, a ideia de contraditório, cooperação, seja levada às últimas consequências, que é o quê? Tudo aquilo que foi efetivamente debatido em um processo não volte a ser rediscutido em outro. Não é panaceia, não é aquela coisa que vai reduzir sensivelmente o número de processos do Poder Judiciário. Não, não é isso que vai salvar o Brasil da nossa legislação. Mas eu acho que em casos complexos pode ser uma mudança muito positiva para evitar que você tenha decisões contraditórias em relação a uma mesma matéria de fato. Que é realmente o problema do Brasil como um todo, né? A insegurança jurídica. Eu tenho que te perguntar, que a gente já tem alguns minutinhos, então 6h52. Quais seriam os mecanismos para a gente conseguir, por exemplo, eu entrei com o processo agora e estou vendo que esse juiz, especificamente desse meu processo, está contrariando uma questão que eu entendo que formou coisa julgada no processo anterior, no processo número 1. Quais seriam as medidas que tu acha possíveis? Uma reclamação. Olha, não, o mais básico que você pode fazer, se você leva em conta que a coisa julgada é uma questão de ordem pública, ela pode ser alegada a qualquer tempo para o segundo juiz por sim petição. Eu não tenho nenhuma ferramenta que me possibilite recorrer ao primeiro juiz, porque ele não é fiscal das decisões que ele mesmo proferiu. Então eu vou sempre alegar isso no segundo processo. O mais saudável é que eu alegue sempre no primeiro momento, né? Seja na contestação, assim que eu entrar no processo. Se eu não aleguei, eu ainda tenho tempo por ser matéria de ordem pública, mas é importante tomar cuidado com isso e alegar assim que der, porque a gente vai entrar numa outra discussão, que é uma discussão que eu, inclusive, sei que é bastante cara ao Luiz, que está assistindo aqui, que é o conflito da coisa julgada no tempo, né? Que é a possibilidade de eu ter uma segunda decisão. Eu tenho ali, em tese, isso deveria ser impossível, porque a coisa julgada impediria que a matéria fosse rediscutida. Mas eu tenho um primeiro processo, que uma matéria é discutida, e se faz coisa julgada sobre ela. Daí, um segundo processo, todo mundo come bola, e ninguém alega a ocorrência da primeira coisa julgada, e se forma uma segunda coisa julgada contraditória à primeira. Qual prevalece? Essa discussão ela é muito antiga também. No STJ tende a prevalecer a noção de que a segunda coisa julgada vai prevalecer em relação à primeira, mesmo sendo matéria de ordem pública, que em tese não pode ser discutido, mas há argumentos muito bons para dizer também que a primeira deve prevalecer. É uma situação rara de acontecer, mas pode acontecer, e aí ela é bastante cabeluda. Já é hoje no regime normal de coisa julgada, que dirá no regime de coisa julgada sobre questão prejudicial. Mas eu acho que a resposta básica para a questão é a seguinte: se eu percebo que o juiz está deixando de levar em conta uma coisa julgada, eu vou ter que recorrer aos meios usuais que eu tenho dentro do processo. Eu alego para o próprio juiz, e se não bastar a mera alegação, eu recorro, para que o tribunal reconheça essa discussão. O importante é a gente realmente estar atento à nova sistemática para agir de acordo com ela, né? A gente se antenar da consequência que uma peça ou que uma omissão no processo pode ter para o futuro. Pode falar. Não, só para finalizar, que a bem da verdade é um ponto interessante, porque pensa só, uma das coisas que eu fiz ao longo desse processo e que me abriram os olhos para o quanto esse tema é visto com um certo afastamento pela prática, se você vai na jurisprudência do STJ de 73 até 2015, 73 porque ainda não tinha STJ, mas enfim, a jurisprudência dos tribunais em geral, nesse período, e busca, entre aspas, a ação declaratória incidental,
você encontra um número muito pequeno de casos em que isso aconteceu. Em geral, as pessoas não têm o hábito de se preocupar com o limite conjugado no Brasil. E no Código Velho, tudo bem você não ter esse hábito, porque como dependia da vontade das partes, se ninguém entrasse com ação, isso não ia ser um problema. Hoje pode ser. Sim. Hoje pode ser porque você pode ser surpreendido num segundo processo com uma alegação de que uma certa matéria fez coisa julgada, sem que você sequer imagine que ela estava passiva de fazer coisa julgada. Então, esse aumento do poder, né, do alcance de coisa julgada também demanda um aumento de responsabilidade e atenção dos advogados com o conteúdo. É que o nível de cognição é importante, por isso eu acho interessante o processo civil como um todo, porque independente do direito material que estás discutindo, são esses pulos do gato que te dão a saída, né? Que te fazem sair da frente, se tu tem a dedicação, se tu vai atrás de analisar não só a causa que tu está se dedicando agora, mas às vezes é um caso que já está ali com outras repercussões, tem várias causas que já aconteceram, vários processos, tu tem que dedicar um nível de cognição diferenciado, né? E é isso que diferencia. E mostra que ainda tem muito caminho aí para a advocacia. Perfeito. Eu queria aproveitar agora nossos minutinhos finais para te agradecer, Pedro, pela disponibilidade de estar aqui conversando conosco nessa sexta-feira e por ter nos trazido tantos pontos interessantes. Eu fico honrada mesmo. É um aprendizado e é também um momento da gente pensar o que eu posso fazer diferente, né? Que tem tanta coisa que às vezes, se a gente se dedicar, analisar com mais cautela, for atrás, ler aquele processo ali de 3.000 páginas, consegue tirar algo diferenciado, que pode ser a solução, o diferencial para o teu cliente no futuro. E eu te agradeço em nome de toda a ESA, em nome de toda a OAB Santa Catarina. Foi um enorme prazer e recomendo a todos que leiam o livro, porque é muito importante a gente estar atento, né? Estar atualizado e ver que não é porque o código, às vezes a gente pensa, não vai vingar isso aqui, isso aqui não vai ser aplicado. Não é bem assim. Tem muita coisa aí que já está valendo que a gente precisa estar atento. E realmente os limites da coisa julgada, com as mudanças, com a inclusão das questões prejudiciais, demandam cada vez mais um nível de cognição elevado dos advogados. Eu te agradeço imensamente, agradeço também aos nossos espectadores, ao pessoal que vai nos ver depois. E te deixo um espaço para fazer a tua última mensagem, Pedro. Gente, olha, primeiro, a toda a equipe da ESA da OAB, é uma honra gigantesca ter esse espaço aqui. É muito bom debater sobre o tema. Eu espero ter contribuído tanto para o aprendizado de quem está me assistindo, quanto se tiver ajudado com algum caso concreto, melhor ainda, porque eu acho que a gente escreve em processo civil em especial, muito sempre focado na prática. Muito obrigado à ESA pelo convite. Bia, em especial, muito obrigado a você pela leitura do livro. Como eu te falei, esse é o maior elogio. Pelo nosso debate, que foi muito proveitoso. Fiquei muito feliz de ver vários antigos alunos meus aqui do SESUSC entrando aqui. Um forte abraço a todos vocês. E muito obrigado, uma boa noite e um bom fim de semana a todos. Obrigada. Um abraço a todos, fico à disposição. Obrigada, Pedro.